Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre questões relacionadas aos meios de produção, seja no que se refere a uma determinada linha de produtos ou então à prestação de serviços. Afinal de contas, nós temos, no caso, um processo produtivo que envolve desde o início do planejamento da execução, né, até propriamente dito a execução do serviço no ponto de entrega, seja para o cliente final ou para, então, um terceiro mediador, ok? Nesse contexto, as economias de escala estão relacionadas a alguns aspectos fundamentais. Primeiro, ao mapeamento dos processos. O mapeamento do processo produtivo, ou, de uma forma mais simples, da maneira como as coisas serão realizadas, dá uma visão clara para a empresa, seja de médio, grande ou pequeno porte, de como e de que maneira serão realizadas, então, cada uma das etapas. Da mesma forma, também, nesse mapeamento dos processos, é possível iniciar um mapeamento, então, relacionado aos insumos que serão utilizados. Principalmente pequenas e médias empresas ou microempreendedores têm uma dificuldade muito grande em mensurar, por exemplo, questões relacionadas ao controle de estoques. E esta é uma questão que impacta diretamente na produtividade, no que se refere também às economias de escala daquela empresa. Quando a gente fala de um microempreendedor ou de um pequeno ou médio empresário, as dificuldades estão relacionadas à sistematização dessas informações, mas muito também à própria execução das atividades, seja na linha de produção ou então na execução do serviço. Vamos tomar como ponto de partida dois exemplos. Imagine, então, um microempresário que tem na sua linha produtiva, no fundo do quintal da casa dele, uma estamparia de camisetas. Poxa, mas uma estamparia de camisetas é muito simples de ser gerenciada. Você precisa da matéria-prima, que basicamente é a camiseta, uma impressora térmica ou então de outra natureza, as questões relacionadas, então, à alimentação dessa impressora, vamos imaginar tinta, por exemplo, né? Ou, então, no caso, as estampas plásticas térmicas. Quando a gente observa, então, que aquelas estampas, elas têm a necessidade de ser adquiridas, né? Ou, então, no caso, os modelos, eles podem ser adquiridos, mas você precisa, propriamente dito, da questão relacionada à alimentação na impressora térmica, a gente chega num ponto em que parece que é tudo muito simples, muito barato e que não há necessidade de um controle. Mas existe sim um controle relacionado à demanda, justamente porque provavelmente essa pequena estamparia ela vai trabalhar sob encomenda. Então imagine que exista uma estampa muito interessante, que seja cool, vamos dizer assim, e esta passe a ter uma demanda muito grande. Se aquela pequena estamparia não tiver um dimensionamento dessa demanda, ou então não fizer um provisionamento relacionado ao aumento de uma demanda sazonal, por exemplo, na época do lançamento de um filme, como no caso dos Vingadores Ultimato, você tem uma condição, então, de escassez. E isso gera, então, um problema de entrega do produto final. A mesma coisa a gente pode imaginar para uma pequena doceira, né? Uma senhora ou então um conjunto de senhoras que trabalham de maneira cooperada e que na época, por exemplo, da Páscoa ou então em outra época sazonal, como agora, próximo ao Dia das Mães, trabalham sob encomenda e oferecem doces e lembrancinhas que são, então, articuladas justamente para aquele momento em específico. Se não houver um dimensionamento da capacidade produtiva, um dimensionamento dos processos envolvendo, então, aquela produção e as condições relacionadas ao controle dos estoques e dos insumos, muito provavelmente não haverá também uma condição de aproveitamento máximo relacionada à capacidade produtiva e também pode haver não só a dificuldade na entrega do produto final, como também pode haver as dificuldades relacionadas aos custos operacionais. Por quê? Uma vez que falte a matéria-prima, por uma questão de demanda aquecida, provavelmente aquela pequena doceria ou aquele conjunto de doceiras comprará os insumos a qualquer preço, inclusive preços majorados por uma questão até mesmo sazonal, para que então possam entregar os produtos. E a sua capacidade, a sua margem de lucro ficará então comprometida. Nas grandes empresas, esse processo é mais natural, afinal de contas, existem departamentos específicos, sistemas e também metodologias que são adotadas justamente para mensurar a capacidade produtiva, as etapas dos processos, os tempos e movimentos relacionados, a informatização ou então a implementação de tecnologias que possam então surtir o efeito não só na economia de escala, mas no controle de estoque. Esse é um processo que, para essas empresas de maior porte, ele torna-se natural justamente pela capacidade e tamanho que essas empresas adquiriram. Agora, o micro e pequeno empresário, ou aquele microempreendedor que trabalha individualmente ou cooperativamente, ele tem maiores dificuldades. É nesse sentido que precisa haver, então, necessariamente
um estudo relacionado, então, ao tipo de negócio que é trabalhado, ao tipo de produto ou serviço que é executado. Nesse contexto, há condições, sim, de que essas empresas tornem-se rentáveis ou, minimamente, que elas diminuam, então, as suas perdas para que, a longo prazo, tenham uma condição de reinvestimento, melhorias e também, naturalmente, a entrega de um melhor produto ou um melhor serviço. Se você gostou, dê aí, no caso, seu positivo, seu ok, e clique ali no sininho para que você possa saber quando tivermos novos vídeos. Um forte abraço e até a próxima.